Será que a gente pode conseguir interromper a disseminação da epidemia antes que apareça a vacina? Pois é, pode parecer que não, mas dá. São boas notícias. Para explicar um pouco o contexto, já vou falar do que se trata. Se a gente pudesse testar todo mundo todo dia, ou com uma certa regularidade, cada 2, 3 dias, uma vez por semana, a gente conseguiria afastar todo mundo que tem o vírus na garganta. Esse é o teste padrão ouro, teste PCR. É o teste que detecta o vírus no nariz, na nasofaringe, lá atrás e na garganta. Inclusive um teste desagradável porque parece que enfia um cotonete no meio do cérebro. Mas enfim, o problema para fazer esse teste todo dia para todo mundo é que isso é virtualmente impossível. São 7 bilhões de pessoas na Terra, ninguém consegue fazer um volume tão grande de testes. Fora que precisa de enfermeira especializada, proteção, equipamentos de proteção para as enfermeiras e reagentes para poder fazer o teste nos laboratórios. Não é possível. Agora, felizmente, estão aparecendo uns testes muito mais simples e muito mais baratos que vão permitir esse tipo de testagem. Um deles é um teste de saliva feito pela Universidade de Yale, que parece que é muito mais simples, a gente só precisa uma amostra da saliva, fácil, e o teste dá o resultado com bastante precisão depois de 15 a 30 minutos. Se a gente conseguir um teste desses, isso vai ser uma coisa magnífica. Mas não é o único teste em desenvolvimento que está dependendo de aprovação pelos órgãos regulatórios norte-americanos. Tem outros testes baseados em papel, praticamente que não teste de gravidez, daqueles que a gente compra em farmácia, que também já foram desenvolvidos e detectam não o anticorpo, porque detectar o anticorpo no sangue, aquele exame do teste rápido, é um exame que do ponto de vista de disseminação da infecção não vai resolver nada. Porque ele não detecta o vírus, ele detecta o anticorpo. Só que uma vez que eu tenho anticorpo no sangue, é porque eu já tive a infecção e eventualmente já passei por um monte de gente. O que vai resolver o problema da infecção é afastar aqueles que têm o vírus na garganta e no nariz, sejam porque estão doentes, sejam porque estão na fase antes de ter sintoma. Ou também porque nunca terão sintomas, os chamados assintomáticos, que parece que é um grupo bastante grande de pacientes que pode carregar o vírus na garganta sem ter nada. Portanto, o essencial é identificar o vírus, não o anticorpo. O anticorpo tem um interesse, mas para outros estudos. Continuando. Algumas companhias norte-americanas desenvolveram esses testes que vão dar resultado em 15 minutos e de uma maneira extremamente rápida, primeiro, barata, segundo, porque o teste tem que ser rápido, barato e fácil de executar. E além disso, ele tem que ter um material para sua fabricação também de fácil acesso e fácil manufatura. Porque eu vou precisar de uma quantidade gigantesca de testes por semana ou por dia. Isso seria uma solução magnífica e que iria acabar com a epidemia muito antes de ter a vacina. Esses testes já existem. O teste de saliva foi desenvolvido pela Universidade de Yale e eles estão divulgando o protocolo para os laboratórios do mundo inteiro para que cada um possa fazer seu teste. E tem testes feitos em papel que também já estão disponíveis. Quem quiser ver na internet, a empresa chama e25bio.com e tem uma outra empresa que chama Sherlock, que está desenvolvendo esses testes rápidos. Está faltando a aprovação dos órgãos regulatórios, que criticam que esses testes eventualmente não são tão precisos, mas pelo amor de Deus, o que nós precisamos hoje é de um teste. Claro que o padrão ouro é o PCR, mas é um teste sofisticado, caro e que não pode ser realizado em grande escala. Então, ficar acreditando nesse teste como solução é inviável. O que a gente precisa é desses testes rápidos que eu acredito que nós vamos ter daqui a pouco. Bom, mas a gente ainda não tem esses testes. Como diz o ditado popular, quem não tem cão caça com gato. Então vamos para a terceira opção. Não é o PCR, não é o teste rápido barato, porque esses testes vão custar $10 cada um. A gente vai poder até fazer o teste em casa. Vai ser um teste muito simples, que nem teste de gravidez. Vão ser testes assim que vão mudar radicalmente a face da epidemia. Agora e também depois da vacina.
Porque a vacina ela vai acabar com a epidemia, ela não vai acabar com o vírus. Não tem nenhuma doença causada por vírus que tenha sido erradicada por causa de vacina. A única, para não falar mentira, é a varíola. O resto a gente vacina, melhora muito as condições da população, as condições de epidemia, mas o vírus não acaba. Lembrem bem de como é H1N1, a gripe, que a gente precisa vacinar todo ano e mesmo assim a gente ainda tem casos. Então, o que nos sobra, pelo menos de um ponto de vista prático, agora, para a gente resolver e diminuir a disseminação da transmissão do vírus, basicamente é a triagem de sintomas. É o que todo mundo está fazendo quando mede a temperatura na entrada da loja com aquela arminha. Só que essa medida da temperatura é uma medida de sintoma, mas é uma medida muito precária. Porque tem muita gente que vai ter o vírus e não vai fazer febre, mesmo quando estiver doente. Eu já vi isso com os meus pacientes. Então, quais são os sintomas que eventualmente detectam a presença do vírus quando a gente está doente? Bom, a gente está careca de ver isso na televisão. Eu vou resumir rapidamente. Dor de cabeça, coriza, congestão, perda de olfato e paladar, dor de garganta, tosse, dor no corpo, febre, evidentemente, diarreia. São os sintomas que vão detectar a presença da doença. Agora, o grande problema, e sempre eu explico que sem entrar nos detalhes, a gente pode muitas vezes não entender o que acontece e fazer coisas erradas. Vamos entrar no detalhe dos sintomas. O que significa um sintoma para um paciente? Porque, obviamente, a triagem de sintomas, para que ela serve? Para que o paciente que esteja sintomático se afaste do convívio social, de trabalho e de família, para poder testar e ver se ele tem alguma coisa realmente, se ele tem o vírus, para que ele possa realmente fazer o isolamento, a quarentena. Isso é fundamental. Bom, muito bem. Agora, o que significa um sintoma para um paciente? Bom, com a experiência que eu adquiri com os pacientes, eu pude perceber uma coisa que eu classifiquei como 3 classes de paciente. Tem uma parte aí que é um pouco engraçada, já vou explicar. Primeiro tem os hipocondríacos, todo mundo conhece. Ao menor sintoma, o paciente já acha que vai morrer e corre para o médico. Tem seus problemas e suas vantagens. Depois tem o que eu inventei, do eucondríaco. O eucondríaco seria aquele paciente que, ao ter um sintoma, usa um pouco mais da racionalidade, não entra em pânico e resolve, a partir do que ele está sentindo, qual é a hora que ele acha certa para ir no médico. E, finalmente, tem um hipercondríaco. O que é um hipercondríaco? Também inventado. O hipercondríaco é o sujeito que tem um infarto, dor no peito, sintomas clássicos de infarto e não vai no médico. Ele espera. E aí ele vai pagar o pato. Eu tive um paciente assim, 40 anos atrás, nunca vou esquecer. Esse paciente infartou às 11 da noite, começou a ter dor no peito muito forte e só me chamou às 6 da manhã. Homem costuma ser muito assim, porque, claro que quando a gente fica doente, isso representa uma certa fragilidade do nosso corpo. E para alguns homens isso pode parecer um pouco humilhante. Daí que mulher tem muito mais saúde que homem, porque mulher tem menos vergonha, entre aspas, de ir no médico. Mulher, quando sente alguma coisa, facilmente procura assistência médica. O homem é que é mais resistente e costuma esperar, porque ele se considera mais, digamos assim, poderoso. Coisa que a gente não é, infelizmente. Então, frente aos sintomas do Covid, é exatamente a mesma coisa. E por isso que eu quero descer no detalhe do sintoma. E a resposta que a gente vai ter aos sintomas. Hoje, com os instrumentos que a gente tem para limitar a disseminação da infecção, eu já contei para vocês no começo do vídeo, o que nos sobrou no Brasil do ponto de vista extremamente prático e que pode ser posto em prática agora é a detecção de sintoma. Então vamos lá. Primeiro, dor de cabeça. Que tipo de dor de cabeça tem que me preocupar? Bom, quem tem enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça que acontece com muita frequência, cronicamente, muitas vezes por mês, quando tem dor de cabeça, não precisa ficar tão preocupado.
O que preocupa é o sujeito que começa a ter dor de cabeça e que acha que aquilo não é nada. Hoje em dia, com Covid, se eu tiver dor de cabeça e que eu não sofro de enxaqueca, de dor de cabeça crônica, eu tenho que passar por triagem médica. Eu preciso saber o que está acontecendo. Descer para o nariz. Coriza, congestão nasal, perda de olfato e paladar. Eu já tive paciente com Covid com muito sintoma respiratório de nariz, achando que estava com sinusite. E não era, era Covid. Então, para um paciente que não apresenta rinite importante, que tem um nariz, entre aspas, normal, respira bem, não costuma ter nada. Esse paciente que não sofre com rinite, se ele tiver um quadro de congestão nasal, coriza, escorre o nariz, você se sente congestionado na parte nasal e da face, tem que ser avaliado. E mais ainda se tiver perda de olfato e paladar, que é uma das características que a gente vê no Covid. Continuando descendo, dor de garganta. A gente não pode ter dor de garganta. Dor de garganta não é uma coisa normal. Então hoje, se eu tiver dor de garganta, eu tenho que ir para o médico. Tosse, mesma coisa, não é para ter tosse. E não adianta achar que é uma tossezinha. Se eu estou com tosse hoje, eu preciso ir ao médico. Isso é uma responsabilidade em relação à sociedade. Vamos continuar agora com o item febre. Tem muita gente que não tem febre medida. Você vai pôr o termômetro da 37. Mas esses pacientes suam à noite, porque eles têm a febre que sobe, e quando a febre sobe a gente treme de frio, tinita, e depois quando a febre cai a gente sua, que nem de molhar a cama. Então, se eu tiver essas alterações de sensação no corpo, mesmo que eu não tenha febre, eu preciso passar por uma investigação. Eu tive uma paciente, o único sintoma que ela teve de Covid é que ela empapava a cama à noite de tanto ela suava. Fizemos o teste, Covid. Então, se eu tô com um suor anormal, eu deito, tô bem, eventualmente sem sintoma nenhum. Eu empapo a cama, isso é sinal de febre. Sem que eu tenha medido a febre objetivamente, mas já é um sinal de febre. Então vejam bem como é a interpretação de sintoma. Depois, diarreia, também é um sintoma de Covid. E por último, cansaço e moleza no corpo, quebradeira. Isso é outra coisa que eu gostaria de explicar. Toda vez que a gente tem uma infecção, seja ela qual for, do rim, do pulmão, da garganta, a gente tem essa sensação que a gente está quebrado. Parece que a gente fez esporte durante uma semana sem parar. Dói tudo, é aquela canseira, a gente fica assim, nossa, a única coisa que eu quero é uma cama porque eu não estou me aguentando. Eu já tive, porque a gente tem infecção, e eu sei muito bem como é. Mas eu preciso identificar esse sintoma. Vou contar um caso para vocês que foi, entre aspas, dramático. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas em relação à transmissão, um erro total. Uma enfermeira, trabalhando num laboratório, me contou que ela almoçou com uma colega dela, que estava com esse estado de cansaço. Contando para ela na hora do almoço, sem máscara, porque na hora do almoço, e tomem muito cuidado com isso, comer com alguém é perigoso porque a gente tira a máscara. Então, ela comeu com aquela colega dela, almoçaram no refeitório, as mesas eram plantadas no chão, não dava para fazer distanciamento, e a amiga contando para ela, nossa fulana, eu tô acabada, uma vontade de deitar, tô quebrada. Não suspeitou de nada, enfermeira. Era Covid. Transmitiu para outra. 3 dias depois fizemos um teste, ela estava positiva e ela teve um Covid, graças a Deus, leve. Qual é o problema em relação a esses sintomas? É que quando a televisão ou a imprensa conta os sintomas, eles esquecem de falar uma coisa extremamente importante. Esses sintomas, eles podem ser leves ou graves. Eu posso ter sintoma muito sério e sintoma muito leve. E como se passou uma ideia pela televisão que o Covid é uma doença gravíssima, pacientes que têm sintomas leves podem achar que estão com resfriado normal e que não é nada. Pois é, nessa época de Covid, qualquer sintoma respiratório precisa ser avaliado. É uma medida extremamente importante e que vai reduzir a disseminação da epidemia. Pelo menos até a gente não ter esses testes rápidos, que esses vão resolver a epidemia de uma vez por todas. Continuando.
Essas empresas e todos os lugares em que a gente trabalha precisam fazer esse tipo de detecção de sintoma, porque isso garante que a gente tenha uma atitude proativa imediatamente quando aparece um sintoma. Eu tive uma funcionária da clínica que começou a semana passada a me dizer: olha, doutor, eu tô com coriza, tá escorrendo o nariz e eu tô com dor de garganta. Eu imaginei que pudesse ser alguma coisa, ela tem rinite. Eu falei: olha, vamos fazer o teste porque não dá para trabalhar com esse tipo de sintoma sem saber do que está acontecendo. Fez o teste e deu negativo, graças a Deus. Mas a gente não pode hoje permitir que esses sintomas nos acometam sem que a gente faça alguma coisa. Então, essa é a mensagem básica. E o uso da máscara é extremamente importante. Tem uma historinha para vocês que é a seguinte. Em Arlington, no Missouri, reportagem do New York Times 2 semanas atrás, 2 cabeleireiras trabalharam doentes sem saber. Uma não sabia porque achava que estava com uma gripezinha vagabunda. Olha como é a coisa. A outra suspeitou, fez o teste, demorou 2 dias para sair o resultado, continuou trabalhando do mesmo jeito. Vejam como algumas pessoas são irresponsáveis. E as autoridades de saúde desse condado, nos Estados Unidos, foram atrás de 139 clientes que ficaram com essas cabeleireiras. Ninguém ficou doente. Metade aceitou fazer o teste, de graça. A outra metade não quis nem fazer. Também não consegui entender que tipo de pensamento ocorre numa pessoa a quem a gente oferece um teste de graça e se recusa a fazer. Mas ninguém ficou doente, ninguém testou positivo. Então vejam como a máscara protege. A máscara, mesmo que não seja a N95 PFF2, que é a máscara de centro cirúrgico e de UTI, é uma máscara que reduz a carga viral. E reduzindo a carga viral, a gente tem uma doença muito mais tranquila. Continuo. Esse sistema de testagem de sintomas, eu vou dar um exemplo de onde ele funcionou, um exemplo prático. Isso é um artigo que foi publicado 3 meses atrás no New Yorker, que é uma revista norte-americana em Nova York, onde um professor de Harvard conta que um hospital norte-americano, que obviamente nunca parou de trabalhar, com 75 mil funcionários, o hospital chama Brigham and Women's Hospital, e está no complexo da Universidade de Harvard. Esse hospital, quando eles implantaram esse sistema de testagem de sintomas, eles tinham um totem na entrada do hospital para a pessoa medir a febre e anotar os sintomas. Na primeira semana de maio, com essa testagem de sintoma, 11 mil funcionários não entraram para trabalhar e passaram por uma triagem médica. Desses 11 mil, 1.400 testaram positivo para Covid. Então, eu fiz uma continha simples. 14.400 para 11 mil dá mais ou menos uma proporção de 13,5%, 14%. Grosseiramente, um paciente em 7. Isso significa que hoje em dia, se eu tiver um desses sintomas, eu tenho uma chance em 7, 8 de estar com Covid. Então é minha responsabilidade testar. Eu preciso me testar. Eu não posso ficar com sintoma desses e não saber o que está acontecendo corretamente. Isso é uma irresponsabilidade e ajuda a disseminar a infecção. A gente sabe que o vírus é transmitido antes de ficar doente e ele pode ser transmitido por quem está assintomático, que nunca eventualmente nem vai ter sintoma e vai passar por isso super bem. Mas, como a gente ainda não tem esses testes que eu citei no começo do vídeo, nós vamos ter que fazer essa triagem mais grosseira que já serve para bastante coisa. Uma chance em 8 de ficar doente com Covid quando eu tenho um desses sintomas dá uma ideia da importância da gente ficar atento a esse tipo de sintoma. A mensagem que tem que ficar aqui é a seguinte: além de lavar a mão, de usar a máscara o tempo todo, e daí não poder almoçar com colegas, nem tomar cafezinho, nem vinho, nem nada. Com colegas, sempre com a máscara e ao ar livre, muito menos arriscado. Mas, além dessas medidas, eu tenho a triagem dos sintomas. Eu tenho que valorizar hoje os sintomas. Mesmo que eu me ache um super-homem e poderoso, se eu estou com algum desses sintomas que são citados e que eu acabei de enumerar, a gente precisa ser testado. Isso é o que garante hoje
com um método bastante simples, com esse método a gente consegue evitar que essa epidemia vá se alastrando. Daqui a alguns meses eu rezo para que a gente possa ter as autoridades sanitárias certificando esses testes bastante rápido, porque aí a gente vai esbarrar com uma burocracia, tanto dos órgãos americanos como dos brasileiros na Anvisa. Eu espero que a gente tenha gente inteligente o suficiente para poder liberar esses testes para uso geral, porque isso vai terminar com a epidemia. Essa era a mensagem que eu tinha para dar para vocês.